Fala, cervejeiro! Seja bem-vindo a mais um Do Malte ao Colarinho, o único programa do Vale do Paraíba, pelo menos, que discute cerveja aqui na TV brasileira. Sensacional! Estou mais uma vez aqui com meus queridos amigos e confrades, Conrado Mione e Celso Prado. Fala, galera. Fala, pessoal. Tamo aí. Sejam bem-vindos a mais uma roda. Hoje estamos com um cafezinho mesmo, né? Olha aqui o cafezinho. Aqui. Não é cappuccino, hoje é cafezinho mesmo. Cold brew. Mais um cold brew. É, com um toquezinho de chocolate. É isso aí. Vamos ao tema do programa de hoje. O tema do programa de hoje é a confusão que muitas vezes está acontecendo com o consumidor cervejeiro, porque ele não sabe se ele está comprando de fato uma cerveja artesanal ou se ele está comprando uma cerveja premium, uma cerveja especial de um grande grupo. Como, por exemplo, vamos citar aqui para o consumidor ficar um pouquinho mais claro. Grupo Heineken hoje detém Eisenbahn, detém Baden-Baden, Ambev tem Goose Island, Colorado. tem também Colorado e outras cervejarias aí que já estão pintando. Aí, né? Agora da... Boêmia também, a linha Boêmia especial também. Da Heineken também, agora tem a Lagunitas, né? Isso, Lagunitas. Não, Lagunitas. exatamente, Tá boa entrando no informação. mercado bem forte agora. E aí, como é que é, gente? O que a gente poderia ter no mercado para facilitar a vida do consumidor? Eu já vou jogar uma pequena palhinha aqui na roda. Nos Estados Unidos, a gente sabe que existe um selo, que é o Independent Craft, é um selo da Brewers Association, que é a associação lá dos Estados Unidos que controla, vamos falar assim, o mercado cervejeiro, vamos falar assim, o porta-voz do coletivo de cervejarias independentes lá nos Estados Unidos, e eles têm um selo que, se você cumprir tais requisitos, limite de produção, vamos falar assim, limite de quadro societário e também a questão de produção mesmo, respeitar o processo produtivo, ingredientes tradicionais, você pode usar aquele selinho Independent Craft. E aquele selinho, ele vem estampado nas garrafinhas, nas latas, nos growlers e até mesmo às vezes no six-pack, onde o consumidor chega no supermercado, ele sabe ali que essa cerveja aqui é uma artesanal independente, eu estou comprando de uma artesanal independente. Se não tem o selinho, ele já pode desconfiar que provavelmente é uma cerveja que é de um grande grupo. Eu acho uma boa, vamos falar assim, estratégia de mercado para que o consumidor, ao chegar no supermercado, numa loja, num empório, ele consiga identificar para quem ele está dando dinheiro, se é para um grande grupo ou se é para um pequeno. Pai de família. Para um pai de família. Mas uma coisa que é importante a gente já falar desde já, não quer dizer que não tenham pais de família também dentro das Ambevs, das Heinekens, né? Tem muito empregado lá também e a gente tem que valorizar o trabalho deles. Exatamente. Mas é que a gente sabe hoje que muito lá é máquina, né? Enquanto nas cervejarias artesanais mesmo, Conrado acho que é o que mais pode falar sobre isso, porque trabalha em uma atualmente, é muita gente trabalhando, é pessoa, né? Um contato físico ali muito maior do que robóticos ali trabalhando na produção cervejeira. Sim, de fato, as pequenas cervejarias elas empregam muito mais por litro produzido do que as grandes cervejarias. Isso vai de encontro a diversas questões também, né? Não é só a questão de filosofia, mas também a questão de tecnologia investida, né? Pô, você vai numa cervejaria grande, cara, seria desumano, né, colocar gente para descer um tanque de 600 mil litros, né? Igual a gente faz num tanque de 2.500 litros. Então, cara, dá para fazer em uma microcervejaria coisas que numa grande escala não conseguiria fazer. Isso é entendível, é bem É justo, né? Compreensível. E né? outra, tem a questão de tempo também, né? Precisa fazer o negócio girar, né? A gente consegue fazer o negócio girar trabalhando manualmente, né, na produção. Você imagina, nesse caso específico de ter que descarregar um tanque de 600 mil litros na mão, indo barril por barril, quanto tempo demoraria para poder descer um tanque inteiro desse? Então, assim... Conrado, a gente entendeu o que você está falando, mas explica para o ouvinte de casa o que é descer um tanque, cara. O cara tá imaginando você carregando nas costas agora um tanque. Primeira coisa, você laça o tanque... Não, mentira. Descer o tanque, que eu estou dizendo, é quando o tanque está cheio, cerveja pronta dentro do tanque de fermentação, e você vai descer ele. Descer ele seria envasar ou em barril, ou envasar em garrafa, né? E isso tem um tempo, demora um tempo. E depende do equipamento que você tem. Se você tiver equipamento muito grande, equipamento muito rápido, você consegue fazer isso aí rapidinho. E esse é o detalhe que nós, que estamos no dia a dia com o cliente final, é uma dificuldade, né? Porque a gente está conversando aqui, às vezes a gente entra em algumas questões técnicas.
O consumidor final ele quer uma coisa mais fácil, mais clara, né, mais objetiva. Então, com certeza, um selo, por exemplo, eu acho que é uma solução, um caminho. Pode ser discutido outras formas também, mas acho que o objetivo teria que ser esse, porque a gente falou aqui, né, a gente sempre falava de mainstream e de artesanal. Aí você colocou muito bem hoje que a gente tem mainstream, tem artesanal e tem, acho que agora um novo produto que são as premiums, né? E aí tanto cervejas pequenas quanto cervejas grandes fazendo esse produto. Mas aí, mas o que vocês estão querendo dizer com tudo isso, né? Aí vai ficar falando, mesmo lá no comércio, no mercado ou no bar, né? Vai falar dessa forma técnica, cheia de detalhes? Não dá, né? Sempre. Então, seria algo, sim, interessante, algo de uma figura que representasse, como você falou, essa figura significa isso, essa figura significa isso, né? Para começar a esclarecer um pouquinho. Porque, no final das contas, o que mais importa é o direito do consumidor, Sim. né? O consumidor precisa saber o que ele está comprando, ele precisa entender o preço, né? Porque eu acho que isso é o mais importante, porque não tem problema nenhum o cara comprar uma cerveja, uma Guzara numa Colorado, mas ele tem que entender por que a Colorado custa R$ 9,00 a garrafa de 600 e por que uma Broe custa uma garrafa de 600 vai custar ali 14, 15 reais. Gente, é uma diferença de produção que justifica a Broe ter que cobrar um valor mais alto, entendeu? Então, eu acho que esse selo não é para identificar do tipo assim, consumidor, compre apenas do independente. Não, pode comprar também das macros, não tem problema. A gente não está fazendo apologia contra as macros. A gente compra cerveja desse tipo. O que a gente está falando é dar uma ferramenta para o consumidor conseguir entender. E tipo assim, putz, isso aqui é um pouco mais caro, porque realmente é um produto que o custo dessa empresa é maior, tem muito mais gente trabalhando. Então, assim, para ele saber também, hoje eu estou com uma graninha a mais, eu vou aceitar comprar essa de 15 aqui em lugar de comprar porque, de 9. Porque, às vezes, entendeu? a cerveja até pode ser parecida na questão do estilo, tecnicamente na forma de produção, mas, que nem você colocou, fazer ela numa cervejaria pequena, né, que tem uma questão de custo, questão de giro, muito menor que uma cervejaria grande fazendo uma cerveja bem parecida, com certeza, dificilmente serão os mesmos preços, por mais que sejam tecnicamente muito semelhantes, né? E aí a decisão final é do consumidor, mas o legal ele está mais consciente. O que a gente fez, o trabalho que a gente faz, por exemplo, no dia a dia, de tentar esclarecer essas diferenças todas, agora acho que surgiu um novo desafio, né? E aí a gente tentar, só que hoje a quantidade de estilos e subestilos que a gente tem, né? Então a gente tem que começar a criar, acho que algumas facilidades para passar isso para o consumidor. Na verdade, no final das contas, tudo é cerveja. Mas como a gente começou há um bom tempo, a gente sabe que aquela nomenclatura de cerveja especial, cerveja artesanal, cerveja gourmet, que graças a Ninkasi foi um termo que subiu, né? Para quem não sabe, Ninkasi é a deusa da cerveja, tá, gente? Mas graças a Ninkasi, esse termo cerveja gourmet sumiu do mercado, a gente sabe que foram termos que foram criados para identificar para o consumidor o que era um produto, o que era outro. Tudo é cerveja, mas um é para você refrescar, pagar um bom preço, beber em grande quantidade, o outro é para você se aventurar numa experiência gastronômica um pouquinho mais complexa. Só que com o passar do tempo acabou surgindo essa nova figura, né? Que a gente tem, na verdade, o meio do caminho, que seriam essas cervejas, vamos falar assim, que têm essa experiência gastronômica, mas produzidas pelas grandes produtoras, né? Eram cervejarias pequenas, né, e acabaram sendo adquiridas por grandes corporações. Muitas delas não perderam a essência, né, de produção, mas por trás da essência daquela cervejaria tem um grande grupo que tem suas práticas de mercado. Mas, agora falando sobre o selo, que eu estou tentando falar faz tempo, ninguém me deixa falar, caramba. Aqui no Brasil a gente tem um selo também, um selo de cervejaria independente, que é promovido pela Abracerva. Ela tem os parâmetros dela também, que limita produção, eu não sei se limita faturamento, acredito que sim, é atrelado à produção. Mas, se eu não me engano, hoje quem pode usar esse selo de cervejaria independente, é um selo até bem bonito, são as cervejarias que são associadas a essa associação, a Abracerva, para quem não conhece,
é a Associação Brasileira de Cervejarias Artesanais. Eu não acho bonito o selo, cara. Então, vou ser sério? honesto, Eu cara. acho bonito, Vou ser cara. honesto. Desculpa a honestidade, tá, galera? Mas eu cara, acho bem bonito aquele selo. eu não gosto. Eu acho tenho um boné até bem bonito. Cara, eu acho um selo muito Eu uso clássico, pouco, porque cara. tá sujo, Eu até mas... tenho um boné. Não é que acho que a cerveja artesanal já tá numa modernidade, cara, que a gente precisa evoluir nesse aspecto, entendeu? Se você pegar mesmo o Independent Craft lá nos Estados Unidos, é um símbolo bem moderno. Eu acho que o brasileiro poderia ir mais por esse caminho. Aqui no do Brasil é tipo um carinha carregando uma bandeira, sabe? tipo um negócio de independência. É, Cara, eu acho ele- bonito, sim, cara. é legal. Ele é mas, original, né? assim, nunca foi alterado. A identidade nunca foi alterada. Não. É a primeira a primeira versão versão, ainda. É bem recente E até, né? realmente, só pode usar quem é associado, que na minha opinião é um pouquinho ruim isso, porque acaba sendo um limitador. Limita. Mas acaba que também as cervejarias precisam criar essa consciência de que, é a Abracerva, cara, é quem representa hoje é uma associação brasileira da cerveja. É quem representa esse coletivo. Quem então, representa a nossa atividade, né? Então, assim, eu acredito que... quem não faz parte deveria fazer, né? Exato. Quanto mais cervejarias se juntarem nesse meio para poder crescer, né, aumenta a nossa força perante diversos fatores que vêm acontecendo com as microcervejarias e só ganha força, né, só agrega. Eu só queria colocar uma questão assim de... Você falou de modernizar, né, de evoluir, e é um fato também a gente ter esse terceiro produto que a gente está colocando aqui, uma opinião nossa, pode ser que não seja isso, mas... de que eu acho que a razão, o motivo, né? Acho que seria legal vocês também darem a opinião de vocês, mas um dos motivos que eu acho é que essa questão de evolução, não só evolução, mas de atualização, né? Principalmente a questão econômica. Que aí a gente tem a questão das grandes, que perderam um pouco de mercado. Não digo nem perderam, mas observaram de que esse mercado ele vinha crescendo, né? E aí, a gente precisa começar a dar mais atenção. E também a nossa economia, ela alterou. Você hoje, pessoas que gastavam o ticket médio, acho que em geral, ele abaixou um pouco. Então as pessoas começaram a buscar isso também. Então tem algumas coisas que foram se unindo para que surgir esse tipo de cerveja ainda muito, né, bem feito. Eu acho que a qualidade acho que numa referência, mas já em algum momento dela não sendo tão prioridade assim, para que aí você consiga, qualquer coisa que tem para baixar custo, você tem que às vezes prejudicar, talvez, não seja essa palavra correta, mas algum ponto, né, para que consiga então um preço mais baixo. Acho que tem outras razões também, e só mais uma coisa, é só uma observação que eu faço, porque eu estava lendo esses dias algumas coisas, o pessoal falando muito que às vezes o pessoal está reclamando e tal, e acho que você, né, Brito, colocou muito bem, que a gente está não é criticando, não é falando mal, nada disso. São observações, principalmente com a atualidade do mercado, né? Sim, a gente tem que trazer essa E não só em bares, mas em eventos, acho que nas cervejarias você vê isso, questão de receita, de técnica, né? Eu vejo isso na parte comercial, na parte com fornecedores, né? Você vê muito bem isso em sala de aula, participando de eventos que você participa. Então, acho que não é mimimi, não é choradeira, não é crítica. É uma observação do que está acontecendo. Cara, né? Eu falei sobre isso hoje num post de Facebook. Eu acho que não é questão de mimimi, não é questão de beer chatismo. É questão de que a cerveja é algo novo no nosso país. E se a gente, da mesma forma que acontece com um bebê, se você não ensina ele desde o começo, ele vai virar um monstro. Entendeu? Exatamente. Então, assim, agora Perfeito. é realmente o momento que a gente ainda é um mercado infantil ainda um pouco, mas não no mau sentido, tá, gente? Tô falando que a gente é jovem mesmo, a gente nasceu agora para cerveja artesanal, vamos falar assim, nos últimos 7, 8 anos. É muito pouco tempo. E é a hora agora da gente ensinar o consumidor. É hora da gente ensinar a indústria como que a gente quer que seja o nosso futuro cervejeiro aqui no país. Então, realmente, não é uma apologia a um lado ou a outro, mas simplesmente uma informação maior para trazer conteúdo para o consumidor, que eu acho que é o mais importante. Eu acho que assim a gente pode até encerrar esse programa de hoje, de que a gente briga por mais informação, para que o consumidor consiga saber para quem ele está dando o dinheiro dele e pelo menos entender. Porque, sinceramente, Celso, tem muita cervejaria, e não estou puxando o saco porque ele está aqui, mas a cervejaria onde o Conrado trabalha hoje, a Brewery, cara, é uma cervejaria que tem cervejas com um preço super acessível, não muito distante das cervejarias
dos grandes grupos. E, honestamente, cara, é uma cervejaria que você pode ir lá e conversar com o Conrado, com o Thales, com o Brixner, com o Léo, com todo mundo apertando a mão dele, sabendo mais sobre a filosofia da cerveja, sobre o que está por trás da cerveja. Eu acho que esse contato humano é o que faz a cerveja tão apaixonante, pelo menos para mim. Então, eu prefiro muitas vezes dar o meu dinheiro para essa galera do que dar para um grande grupo onde, normalmente, eu nem sei quem são, nem conheço. Eu prefiro esse contato humano. Acho que a cerveja é muito disso. A história da cerveja é ser social e não é agora que vai mudar. E por isso tem a importância de a gente esclarecer e saber melhor de quem está tomando, né? E aqui a gente está no momento realmente de não tá sabendo muito bem. A gente tá achando tomando uma coisa e tá tomando outra. É isso aí, galera. A gente falou bastante sobre grandes grupos, sobre pequenos grupos, sobre filosofia, mas tem ainda aquele tema sobre as pequenas cervejarias que têm filosofias de grandes cervejarias. Isso aí vai ficar para o próximo programa, não perca. Muito obrigado por ter assistido a gente até aqui. É um assunto bem complexo, daria vários e vários programas e ainda vai ter muita coisa para rolar. Muito obrigado, Bleed. Muito obrigado, Celso. Valeu, Conrado. Valeu, galera. Obrigado a vocês. Sugestões de temas, manda pra gente que vai aparecendo aqui embaixo o e-mail. Se inscreve aqui no YouTube e segue a gente no Instagram. Muito obrigado. Abraço.